Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast The King. É uma honra ter você aí conosco, acompanhando mais um episódio. Que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a sua casa, sobre a Glória a sua Deus. família. E você, ouvinte que está aí deste lado, nos ajuda a propagar o Evangelho do Senhor. Hoje nós temos mais um convidado. Todos que vêm aqui são missionários, evangelistas, pastores, pastoras que levam a palavra do Senhor e que cumprem o ídolo do Senhor. Realmente cumpre o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco a pastora Dayana, que Amém. já esteve ali em África há algum tempo, não tem muito tempo, ela vai estar aqui compartilhando conosco, levando o evangelho do Senhor em tantos outros lugares. E o Senhor nos direcionou a estar convidando a irmã Dayana, e Amém. é um prazer nosso tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, irmã Obrigada. Dayana. Amém. A paz do Senhor Obrigada Jesus. Eu que agradeço por receber o a convite. oportunidade, né? Porque é uma honra estar aqui com vocês. E eu lembro que na altura, quando eu vi o primeiro vídeos passando pela internet, pelo Instagram, eu falei assim: Uau! Ela tem uma livraria e tem um podcast. E eu falei assim: bora seguir tudo, bora Glória a seguir Deus. tudo. E pronto, e a partir dali começou, né? Aquela amizade. Parece que a gente já se Já se conhece. conhece, exatamente. As coisas que Deus faz, É né? A verdade. amizade que Deus nos apresenta sem a gente nem ser apresentada ainda. É verdade. Mas parece que é uma coisa tão única que só Deus É faz. É verdade. coisas que a gente não compreende. Uhum. Nesse terreno, não, né? Mas a verdade. nível espiritual, nós sabemos que Deus, ele tem um tempo preparado para todas as coisas. E chegou o tempo. É verdade. Glória a Deus por isso. E já há algum tempo que nós tínhamos esse desejo, né, de fazer esse convite à pastora, Amém. visto que nós não nos conhecemos pela internet, ali pelo Exato. Instagram, da Livraria The King, do podcast. E eu vi os trabalhos da irmã, da pastora Dayana ali, levando a palavra do Senhor. Exato. É um privilégio ter a irmã aqui conosco. E eu também quero pedir aos ouvintes, não deixe de se inscrever no canal, nos ajuda a levar a palavra do Amém. Senhor. É Esse isso. podcast, ele não nasceu assim do nada, ele veio da palavra, a ordem do Senhor. Ele disse que a Livraria The King deveria cumprir um chamado aqui em Portugal, Amém. além de levar as Bíblias, os livros, de fazer evangelismo nas ruas, de ir aos lares, de ir aos orfanatos. Ele também ordenou que abríssemos a porta no podcast para dar voz aos missionários, aos pastores que estão em Portugal levando a palavra do Senhor. Amém. Então nos ajuda, se inscreva aí, compartilhe para os seus familiares, para que chegue a mais pessoas essa palavra. Amém. Irmã Dayana, pastora Dayana, fica à vontade, esse Amém. espaço aqui é para que possa compartilhar conosco os testemunhos Ai, meu que Deus. tem acontecido. É só bênção que nós temos para dizer, porque no início de tudo, né, nós temos que ter a direção de Deus para todas as coisas. E esta vida nossa de ser missionário, né, eu nem digo, é pastor. Não, nós temos uma missão. É levar a palavra de Deus para quem ainda não o conhece. É verdade. E quando nós nos dispomos a fazer, Deus, ele vai garantindo aonde nós vamos pisando. Então, cada passo que nós vamos dar, primeiro Deus. É verdade. Ele nos orienta, nos direciona, porque sem o direcionamento de Deus, nós não estamos no mesmo propósito do Senhor. Sim. Então, para isso, nós temos que ter um coração completamente sensível à voz do Espírito Santo e saber ouvir, entender e praticar. E colocar em ação o propósito de Deus. Porque muitas pessoas já perderam essa sensibilidade da voz do Espírito Santo. E a gente às vezes para analisar o amor de muitos tem se esfriado. Hoje nós vemos tantas coisas acontecendo, né, ao redor do mundo e nós pensamos assim, mas e agora? O que que a gente vai fazer? Primeiro, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. Através da nossa oração, às vezes tem alguém clamando, né, debaixo de situações de catástrofes que acontecem no mundo, e tem pessoas clamando e sabem que existe um Deus que pode livrar, que pode tocar em alguém.
mas ainda assim, muitos não reconheceram como o salvador da vida deles. E para isso é necessário a pessoa abrir o seu coração. E aí é que a gente entra, né? Com a palavra. A gente entra aí nesse propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. É que nem a gente fala, né? Às vezes as pessoas têm que sentir, né? Mas a ação precede a emoção. Primeiro a gente Exato. faz, depois a gente sente. As coisas do Senhor é Exato. assim, né? É direcionado, né? Não tem como só sentir e, ok, senti. E aí, o que que eu Às vezes faço? a gente tem que fazer, depois a gente Exato. sente, né? Que Mesmo. bom. Pastora, conta pra gente como que foi a sua caminhada, como que começou a sua vida cristã, sua fé, tinha já uma base, como que foi? Tinha, assim, ainda ontem estava lembrando, né, de todo o propósito de Deus, porque eu aceitei Jesus naquele culto da igreja. Deus é amor. Eu tinha 6 anos Sim, e foi naqueles cultos de tarde, né, e era o pastor David Miranda, o fundador da igreja na Sim. altura, ele que estava lá. sim. Que é claro que hoje em dia a gente já nem consegue ter contato pessoal com ele, né? Sim. Devido à abrangência Sim. da igreja. Mas eu, pequenina, via, né, o fogo caía na igreja e agora a gente entende qual era o fogo, né? A gente pensava fogo natural. Não, não. Era o fogo do poder de Deus, do Espírito de Deus. E então, num culto à tarde, eu e minha mãe e a minha irmã, Sim. pequena também, eu só tinha 6 anos, então a percepção não era muita, né, de saber que, ok, eu vou levantar a minha mão e vou aceitar. Então, aí começa a história, né, que a gente aceita Jesus e eu lembro que eu aceitei Jesus ali, né, diante de um culto de libertação, Sim. né, e precisava entrar por algum lado, começou por ali. Exato. Quando eu saí do culto, desse culto à tarde, eu saí, parecia que eu tinha o rei na barriga, mas não, mas no coração, né? Porque quando nós entendemos o quão grande é nós sermos aceites por Cristo, porque foi Ele que nos escolheu. Verdade. E foi desde o ventre. Nós, ao ver a palavra de Deus, nós tipo, paramos para analisar como que Deus me escolheu desde o ventre. Eu era ainda informe, eu não tinha Aleluia. forma, mas Ele já Glória tinha a me Deus. escolhido. Então, nós entendermos isso hoje é um amadurecimento na caminhada com Cristo, né? Porque não é da noite para o dia, Sim. mas foram várias as lutas que nós passamos, porque nem sempre foi fácil. Sim. Mas é a decisão nossa de permanecer firme. Permanecer firme. Então foi crescendo, com uma fase da minha vida foi complicada porque meu pai bebia muito e era daquelas bebidas em que ninguém ficava na rua quando ele bebia, ficava Sim. irreconhecido. Nossa. E eu mesma, minha mãe caminhava, então eu era o braço da minha mãe. Então a gente estava sempre nas igrejas e fazendo oração e buscando a salvação do meu pai. Sim. Mas foi um processo tão longo, porque por aí, com 6 anos de idade e aos 13 anos, eu perdi ele. Perdi meu pai, a coisas de metros de casa, ele foi assassinado, mas a salvação chegou lá de uma maneira tão extraordinária, porque me procurava na igreja, eu estava na igreja, ia para o evangelismo, saía do evangelismo, Desde ia para a pequena, igreja, desde pequena. Sim. E assim, a gente está falando de anos atrás, Exato. né? Eu era uma miúda, era criança, mas tinha sede por fazer. Era aquela altura em que tinha cruzadas evangelísticas e que fechava a rua toda, né? Era tipo marcha para Jesus agora. Mas era palanques e caminhões e carros que vinham, autocarros que vinham, com pessoas, né, para poder fazer a obra de Deus. E muitas das vezes nós íamos, eu e minha mãe, para as vigílias, que eram das 10 da noite às 6 da manhã, e ainda a gente emendava com o culto da manhã. Era cedo. Era assim. E a Cedo. igreja cheia, e muitas delas, o meu pai ia, que é aquela falta de sabedoria do homem, e o inimigo também aproveitava-se, né, para tipo tentar nos envergonhar ali diante do povo da igreja. Mas Deus era tão bom que a gente já estava ali orando, porque já sabia que ia acontecer alguma coisa. Ele chegava, bêbado, torto de tão bêbado que estava, mas chegava ali, adormecia. Então, toda a igreja sabia o nosso processo, e toda a igreja
orava nesse processo. Uhum. Enquanto ele dormia, Dentro da igreja? dentro da igreja. Ele dormia dentro da igreja e só levantava quando terminava a vigília. Aí então eu e minha mãe, não, nós não vamos ficar hoje para o culto. Uhum. Nós já passamos a noite toda, então vamos para casa. E, tipo, a minha mãe hoje, ela é o meu exemplo de fé Glória a Deus. e persistência para com Sim. Deus, né? Porque ela poderia ter desistido. Sim. É verdade. Um homem que passava a vida bebendo, Uhum. né? E não foi das melhores, né, caminhadas, mas houve salvação dentro de um espaço pequenino assim, que é Sim. onde ele estava com as máquinas ligadas, e a única coisa que ele lembrava era da água ungida que a gente colocava em cima do rádio. Olha. Em cima do rádio, que ele lembrava da minha avó. Olha, eu quero aquela água Uau. que a dona Jovem fazia a oração com o seu pastor, falava assim para minha mãe, Sim. e a minha mãe, nesse momento, ela percebeu que era o momento. Momento. E então minha mãe fez o apelo para ele, Sim. ele na cama, com máquinas e tudo, ele não ia ser um ser humano com vida normal, ele ia Sim. ficar vegetativo completamente. Sim. E então a minha mãe, ela falou assim, não, é aqui que eu vou entrar. Aí ela fez o apelo, ele aceitou Jesus em lágrimas, né? Ele não conseguia sequer expressar, né? Porque não tinha dificuldade para falar. E foi o momento em que a minha mãe saiu do quarto, quando ela fechou a porta, deu o último suspiro e a máquina parou de trabalhar. Ele foi baleado, Foi avaliado, foi sim. baleado, foi pro hospital. Foi pro hospital. Foram Ainda com 18 vida. dias no Foi hospital. 18 dias de Ainda com processo. vida. 18 dias no hospital. Era Deus mesmo Isso querendo salvar. Né? trabalhando. Uhum. E hoje nós temos, né? Claro Uau. que todo mês, e por incrível que pareça, agora dia 18 ia fazer 33 anos, mais ou menos. Acho que é isso que eu parei de contar e eu falei assim, não, agora eu vou ver só na eternidade, e a eternidade é logo ali, então eu não vou mais contar os Contar. anos. Mas agora no dia 18, faria 33 anos, não estou em erro, que meu pai partiu. Meu pai partiu. Mas a certeza de que a eternidade nós iremos encontrar. Amém. Glória a Glória a Então, Deus. não foi em vão todas as Não foi lutas, assim, as né? orações. Todas as adversidades, todas as perseguições, porque o inimigo se aproveita da nossa fragilidade. Nós muitas das vezes olhamos para o espelho e pensamos assim: ah, eu me conheço. Todos os dias nós temos que olhar para o espelho e falar assim: quem é essa pessoa ali? É. Quem é essa pessoa que está ali daquele lado? E nos poldar nesse sentido. Porque o adversário, ele sabe o nosso ponto fraco. Sim. É verdade. Ele conhece nossas fraquezas, nossas limitações, assim como Deus sabe até onde nós suportamos. Porque Ele não nos dá nada, nenhuma luta, nenhuma dificuldade, adversidade que nós não possamos suportar. É verdade. E graças a Deus, nós continuamos. Eu e minha mãe permanecemos firmes. Depois, os meus irmãos foram para a igreja, se batizaram. Uns hoje estão assim meio capengando, mas eles sabem que quando a coisa aperta, eles sabem aonde vão. Sim. Ai, mãe, olhe por mim, porque minha mãe é daquelas em que a gente está sentada aqui e se a gente falar assim, ah, nós vamos fazer uma viagem, ela já, na bolsa dela, chega aqui, vem cá, tem o óleo ungido, já vem, bota a mão e sai orando, e bota a mão na gente, nossas mãos, os pés, aonde a gente vai. Ainda agora eu saí e falei assim, mãe, tô indo por um lugar assim, assim, assim. E ela assim, vá e que o Senhor coloque as palavras na sua boca. E eu, mãe, mãe. Ai, pronto, aí chegou. Pronto. Eu falei assim, não vou chorar, mas a gente tenta, né? Disfarça. Mas esse foi um processo na nossa vida. Foi difícil? Foi. Mas em momento nenhum a gente viu que nós estávamos desamparados. Deus, ele proveu em todos os detalhes e graças a Deus nós estamos aqui para poder testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Amém. Porque fácil não é, né? Para ninguém. E nós, tipo, aprendemos a nos colocar no lugar do outro. Sim. Porque como é que eu vou dizer que sei a dor do outro se eu nem tô nem aí para a dor do É outro? verdade. E às vezes é preciso a gente passar por essas dores para saber perceber como é que é a pele do outro. Como é que é passar pelo processo do outro. Porque como é que você vai ajudar se você nem nunca passou por aquilo? E eu dizia sempre à minha mãe, pequena, né? Eu falava, mãe, ousada qualquer tanto. Gente, meu Deus do céu, mãe,
pronto, o nome Diana veio da princesa Diana. Sim. E então eu dizia, quando eu já estava mais crescida, eu falava assim, mãe, eu ainda vou na casa do príncipe William. Olha, Tinha ousadia, tinha nem tamanho, Poxa. mas fui. porque eu vejo Eu que fui. viajou muito, né? Fui lá, tirei foto, filmei o jardim, porque não tem como Uau. entrar, né, no Palácio de Buckingham. Então, tirei foto de lá e mandei para minha mãe e falei assim, mãe, onde eu falei para a senhora que eu ia? Aí eu não acredito, não. Eu falei assim, pois é, mãe. Aí, Ousadia. pronto, depois daí a gente já sabe que não tem como segurar ninguém, né? Mas a caminhada, ela é difícil e nós às vezes pensamos assim, ai, Deus, ele prometeu tantas coisas, por que ainda não aconteceu nada? E esse ano, mais uma promessa de Deus se cumpriu, então, louvado seja Deus por Aleluia. isso. Glória a Porque Determinado, é tudo tem isso, tempo. tudo tem o tempo certo. E não adianta nós querermos ultrapassar o propósito de Deus. Exato. Porque se a gente não estiver preparado, como que nós vamos aprender? Nós temos que passar um processo para entender o tempo certo de todas as Verdade. coisas. Caso contrário, não vai dar certo. Não alcança o propósito, né? Não. E nós ficamos fora da rota, né? verdade. Porque está traçado desde o ventre da mãe. Então, não vamos confundir as coisas, porque as coisas de Deus é simples. verdade. Nós é que complicamos. Sim. Me fez lembrar ali o povo no deserto, né? É. Meu Deus, como é que pode? Ai, sai da rota, fica ali 40 anos naquele mesmo lugar. Para quê? É verdade. Né? Dando voltas e em círculo. Deus forjando, né? O tempo todo tava forjando aquele povo, porque imagina se já entra direto na Terra Prometida, ia esquecer de Deus, como fizeram Tantas no outras deserto, vezes, né? né? E se eles não murmurassem tanto, já tinham chegado há muito tempo, né? Porque assim, imagina viver aquilo que eles viveram. Ter coluna de fogo à noite para iluminar o caminho, depois uma nuvem durante o dia para, né, proteger do calor. Mandava comida e o povo ainda reclamava. Não mudou nada, né? Muito diferente de hoje. Não mudou nada. Meu Deus! Mas o povo ainda assim, né, tem uma oportunidade de se consertar antes, né? E entrar pelo caminho certo da obediência, porque caso contrário. E esse chamado, né, que o Senhor lhe chamou, porque és uma missionária também, né? Já eu vi que teve vários outros países. Sim. E qual país que a irmã Daiane foi levar a palavra do Senhor que me impactou, assim, que Por exemplo, experiência para nós aqui. quando tiramos férias, a primeira coisa que nós fazemos é ver se tem igreja perto. É Porque não é porque a gente está de férias que a gente não vai cultuar a Deus. É verdade. E é uma maneira de você conhecer a igreja de Cristo. Glória a Deus. Em por outros isso. países, Glória em a outros Deus. lugares. Sim, Então, por todos os lugares que nós vamos, nós temos o cuidado de, por exemplo, estivemos de férias em Bélgica, a minha filha tinha 7, 8 anos, procuramos uma igreja. A igreja era super longe do lugar onde a gente estava. E eu, meu marido e um amigo nosso que viaja conosco, ele falou assim, ai, mas é tão longe. E eu, tá, mas nós vamos, porque vai ter festividade lá da igreja, era aniversário da igreja. Sim. E nós chegamos lá, e tipo, não, nós somos pastores na igreja em Lisboa e tal, estamos passeando de férias e vimos que vai ter culto, então nós estamos aqui para cultuar. A partir dali ficou mais uma porta aberta de amizade com os pastores, com os irmãos. Ainda hoje nós acompanhamos os trabalhos dos irmãos lá. Se vamos para a Inglaterra, também visita caçamos a igreja para visitar. E é assim, nós aqui temos o privilégio de ter um espaço só para a igreja. Sim. Na Inglaterra não tem como. Não, eles alugam sala, né? Alugam sala e às vezes muitas das situações é uma própria igreja católica que eles abrem essa oportunidade para poder cultuar. Estivemos na Noruega, a mesma coisa. Não tem espaço físico porque é muito caro o aluguel, né? E então, nós às vezes estamos aqui, nós não temos essa percepção do que é a dificuldade de servir. Também não, né? Nós não temos. Não. Porque cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja. Exato. E cada um é dono do seu próprio templo, né? Verdade. E então quando nós íamos para casa desses amigos nossos na Inglaterra, eles diziam, olha, nós temos que sair de casa tantas horas, que nós temos que preparar o espaço. E era montar cadeira, montar música, computador, microfone, e depois desmontava tudo. E estava tudo certo.
A gente fez o culto, vidas se renderam, a gente adorou a Cristo, e a minha filha, desde pequena, também louva na igreja, então tinha eventos, festividades para criança, ela que ia fazer a agendazinha dela, né? Mas ia, pequenininha, mas ia. E hoje não mudou nada, porque procura um de nós sentado, assistindo o culto na nossa igreja que nós congregamos agora, tá todo mundo ocupado na obra. Ela tá na salinha, o irmão tá como criança lá na salinha das crianças, mas tem evento, o EBF das crianças, que foi agora o mês passado, a tia da salinha coloca eles para pregar, para dar uma mensagem, para falar sobre ofertas, então tá todo mundo ocupado na obra. E então nós podemos dizer como Josué, eu e minha casa, servimos ao Senhor, porque tá sempre alguém fazendo alguma coisa. E é o tipo da situação, tem um evento na igreja, bora. O que nós temos que fazer? Onde nós podemos ajudar? Onde é que nós podemos servir? Porque a obra de Deus é isso, é você servir o outro. Aonde estiver. Aonde estiver. E, assim, na pergunta, né? Aonde impactou, foi a África. São Tomé ficou cravado aqui dentro. E eu pensava assim, não, nós agora vamos mexer com o departamento de missões na igreja, a gente nem gosta muito, né? Imagina se a gente não gosta, a gente ama isso. Falou que tem evangelismo, a gente está na rua. Falou que tem que levar a palavra, a gente vai levar a palavra. Tem que fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa. E Deus tem levantado homens e mulheres com coragem, porque é preciso ter coragem para ir para a rua. Nós somos bombardeados na rua. É verdade. E nós lidamos com todo tipo de pessoa. Sim. Se você não se mostrar sensível, como é que você vai ver que tem uma alma que precisa de ouvir uma palavra? Tem uma alma que precisa ouvir de Cristo. É verdade. E às vezes as pessoas nem querem receber o folheto nem nada. Ou senão nós perguntamos, olha, podemos fazer uma oração? Eu posso te dar um abraço? Porque há abraços que curam. Sim, É verdade. exatamente. Que renova força. E muitas das vezes é isso que nós precisamos fazer. E quando surgiu, né, essa oportunidade do departamento de missão, lá da igreja, decidimos fazer essa viagem missionária com mais pessoas. Fizemos. É da igreja mesmo? É da igreja mesmo. Foi o intuito ali, o incentivo da igreja. Nós temos ali na igreja, apoiamos missões. Sim. Então, nós temos uma igreja nossa, mesmo em Moçambique. Uau. E a igrejinha lá está crescendo. Glória a Deus. Mas o nível de distância para tudo lá, gente, é surreal. Meu Deus. Tem que andar muitos quilômetros. Andar muitos quilômetros ainda fosse, né? Às vezes são 300, 600 e não tem transporte. Meu Deus. O nosso pastor, o ano passado, se não estou em erro, ou o ano retrasado, ele foi com um outro irmão lá da igreja, que também apoia muito o departamento de missões. Sim. Eles foram para ir para um outro estado, eles passaram a noite de comboio. Para chegar na trem, igreja? para chegar na vila. De lá da vila, pegaram outro transporte para poder ir. Jesus! E não é um transporte confortável. É cheio de tudo e mais alguma coisa. Sim. Então, é sair da zona de conforto. Uau! Sim. Literalmente. E quando surgiu essa viagem de São Tomé e Príncipe, eu pensei assim, pronto, né? Nós tivemos que preparar e pensar numa maneira de que outras pessoas pudessem ir. Criamos ali um desafio para o sorteio. Quem quisesse ir, ia contribuir com X valor e depois íamos sortear. Mas, tipo, ninguém sorteando naquela assim, eu vou dar minha oferta porque eu quero ir. Não, a gente estava incentivando que alguém fosse. A gente já estava feliz porque alguém foi. Exato. Seja quem fosse o sorteado. Sim. Então, na altura, nós pensamos, né, como é que nós vamos fazer? Sorteamos, foram os nossos pastores, né, o pastor Ézio e a pastora Elizabeth, que são canais de bênção para nós. Eu e mais 2 irmãos que também são do departamento de evangelismo na rua. O ano passado, nós fechamos o ano com quase 600 almas para Cristo. Glória a Deus. E assim, o povo é incansável. Glória a Deus. A gente sai do trabalho, nós temos uma rotina muito grande aqui, né? Muito corrida. Exatamente. Mas ainda assim, a gente sai todo mundo do trabalho e vai para a rua.
Ficamos 1 hora ali na rua, não porque não queríamos mais tempo, mas nós sabemos que nós temos os nossos compromissos, as nossas obrigações. Sim. Então, saber que tem pessoas que se desprendem das coisas deles Sim. e saem da zona de conforto. Muitos deles, eles chegavam e falavam assim, Dai, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Eu falei assim, não se preocupe, você vai sair daqui fluente no assunto. Então eu chegava e tipo, se você entregar um folheto e falar assim, olha, Jesus te ama. Sim. Você já tá ali começando a perder a timidez. E tipo, umas 10 pessoas do nosso grupo, eles diziam, Dai, eu sou muito tímida, eu não consigo falar. Hoje, bota a mão na cabeça, ora, abraça, chora junto. Se soltou. Você. E quando a gente Deus chega... capacitando. Exato! Tipo, a gente dá essa oportunidade, dá esse espaço para as pessoas poderem crescer, porque não adianta eu saber só para mim, Exato. né? A gente tem que incentivar outros. Sim. Esta viagem para São Tomé, quando aconteceu, né, a gente já foi ciente, os nossos pastores, como eles vão quase todos os anos, Sim. praticamente todos os anos, eles disseram, olha, vocês vão ter que guardar o coração de vocês, Sim. porque vocês vão ver muita coisa que vai confrontar vocês. Sim. A realidade A é realidade diferente. é muito diferente. E a igreja fez uma equipa para Aham, levar, né, os missionários, os Exato. pastores até através desse sorteio. desse sorteio. Exato. Igreja. E vai para Santo Tomé, ali onde tem também a Tem igreja. a igreja que Uma nós igreja apoiamos. pequenina, né, que vocês Aham. apoiam ali. Não é da mesma... Não, Olha, Sim. não é da mesma placa. não é da Porque mesma nós placa. não precisamos É, placa, nós exatamente. precisamos de Cristo Glória a falando. Cristo é a nossa Glória a placa. Para as nações, é isso. Então, não é da mesma placa. Vocês Não. fizeram ali um sorteio para tentar ver que as pessoas queriam Exato. e todos, de certeza, estavam com o coração cheio. pra Todos, ir, tanto é né? que quando nós fizemos o sorteio, isso deve estar na página, no YouTube da nossa igreja, o dia do sorteio, porque quando foi sorteado os 2 irmãos que foram junto conosco, eram os 2 irmãos que mais faziam Uau, evangelismo glória a conosco. Deus. Porque É o nós trabalhar de nunca- Deus também. Deus sabe, Exato. né, As pessoas que pessoas vão levar. E tipo, foram muitas pessoas que Deus participaram. sabia também o coração da pessoa que está O disponível. desejo do coração da pessoa. E assim, nós temos que estar disponíveis para Deus. Porque se a gente se mostra ali um pouco reticente naquilo que... mas será que é isso mesmo? Será que eu tenho coragem mesmo? Gente, eu vou dizer para vocês. O departamento das crianças, da salinha, nós apoiamos principalmente a escolinha lá em São Tomé, Sim. que é a da igreja do pastor Armindo. Junto com a esposa dele, que é um amor. Meu Deus do céu, parecia que eu já conhecia ela. Como eu conhecia vocês já assim, ó? Anos. E quando eu conheci ela pela primeira vez, eu falei assim, eu queria tanto ter um abraço. Oh. E a gente agora, nunca se fala no telefone sem as duas chorar dos 2 lados, né? É aquelas 2 manteigas derretidas. E se conhecer, olha só, e se Primeira conheceram. vez. Sim. Nunca nos falamos. E então, quando dentro do aeroporto o pastor falou assim, vocês vão ver realidades duras Duras. e difíceis. Meu Deus. Eu quando escrevia, né, o dia, como é que foi, hoje nós fizemos isso, os pastores andaram 3 horas, o pastor Armindo mais a equipe deles lá, Sim. eles andaram 3 horas até o aeroporto para nos ver, para nos receber. Receber. Andaram 3 horas Meu para Deus. receber. Vocês não iam para uma viagem de férias. Não. E assim, eu fui ciente de que eu não ia de férias. E sabe, Meu Deus. eu saí dali com a certeza de que eu tenho que voltar. E a gente vai voltar agora, mas em março do ano que vem, vai outra equipe. Sim. E o interessante é que quando nós decidimos, né, Sim. e fazer algo para o reino de Deus, Deus ele prepara todas as coisas. Amém. Então nós ficamos lá 10 dias. Claro que a gente podia ficar mais, a gente tinha essa vontade, mas a gente tem trabalho aqui. Sim. Estes irmãos que foram, eles fecharam a empresa deles, deixaram de receber Sim. para estar ali servindo a Cristo, as vidas que ali estavam. E então, fomos. A realidade é muito difícil, nós vemos muita pobreza, Sim. muita necessidade de alimento, Uhum. comida. Então, a gente ali teve a oportunidade de ver para onde ia a nossa oferta missionária. Sim. Porque nós temos todo segundo domingo do mês, nós temos o nosso culto de missão,
Sim. é onde nós falamos todo o relatório daquilo que eles nos mandam, Sim. daquilo que eles fazem. Sim. E fazem evento com as mulheres, evento com as crianças, Sim. com os jovens, com os adolescentes. E tem crescido. Amém. Glória a Deus. Lá, nós andávamos pela rua, tinha todo um propósito, né? Sim. Todo um programa que o Sim. pastor Armindo preparou para a gente. E então, seguimos a ordem dele. Nós ali estávamos para servir, não era nós que íamos decidir aquilo que ia fazer. O pastor Sim. falava, olha, hoje nós vamos fazer tal coisa. Sim. Então, tal hora nós estávamos lá. Porque ele já tinha experiência, né? Ele é de lá, É, né? ah, ele é de Ele lá. é de lá. Como que vocês faziam essa rota? Iam de casa em casa? Ou A iam gente pra entrava rua, fazer visita para as para as pessoas? ruas, e assim, nós pensamos assim, são casas como aqui. Sim. Não, eu depois posso te enviar as fotos Sim, e te por favor. mostrar Sim. que não tem nada a ver. Meu Deus. Mas eram casas distantes para pregar o evangelho? Eram longe os lugares, Os né? lugares. Mas eram muitas casas apinhadas umas em cima da das outra. outras. E tipo, casinhas em que você olha, eu tenho fotos de casas em que a filha do pastor, ela falava assim, tia, porque nessas horas a gente é tia de todo mundo, né? E eu amo. Tia, ali naquela casa tem 7 famílias, Meu Uau. Deus. 7 pessoas ali dentro. Criança, jovem, adulto, idoso, e em situações difíceis de vida. Muitas das vezes, na casa onde nós ficamos, Sim. faltou luz, faltou água, Sim. e nós voltamos ao tempo de tomar banho da caneca. Sim. Então, a gente não perdia oportunidade. Onde é que a gente parava para comprar água de coco? Você já ouviu falar de Jesus? Uau. Uau. Então, E qual era a bastava. reação deles? Eles têm mais respeito Sim. do que os próprios cristãos, Hum. mais temor, sabe? Uhum. Nós fizemos um culto ao ar livre, nós Sim. fomos só visitar o lugar onde nós estávamos procurando para abrir uma base, né? Sim. O nosso desejo é criar uma base missionária para preparar pessoas para fazer missão. Sim, Sim. tem Dar que uma preparar. instrução, né? Exato. Porque não é você falar assim, eu quero ir, mas e você tem preparo para ir? É verdade. Porque- Você precisa conhecer a cultura do país. Completamente. porque é diferente, E não pode né? ter frescura, né, minha Sim, irmã? aham. Porque senão... Porque É, às vezes missionário a não cultura pode ter, deles, a gente exato. tem que saber. Até nisso nós temos que ter essa atenção. Atenção. E é um país que é muita bebida e Uhum. também muito movido pela bruxaria, Bruxaria, exato. né? Maiores partes da África é tudo na base da bruxaria. Sim. E quando os irmãos iam para um lado, nós íamos falar com as mulheres, que só Precisa estava saber eu, abordar, né? exato. Poder falar Porque deles. assim, do nada podia Porque, arrumar ali uma sim, confusão muito confusão, grande, né? exatamente. Porque nós era que estávamos estrangeiros na Sim, terra Estrangeiro, deles, exatamente. literalmente estrangeiros. Então, nós temos vídeos e fotos Sim. dos irmãos em que a gente chegou assim só para comprar uma água de coco. Uhum. Aí a gente como desenvolve ali, Sim, né, a aham. conversa, ou puxa assunto aqui, puxa assunto ali, mas olha, você já falou de Jesus hoje? Você conhece Jesus? Eu posso fazer uma oração para você? Gente, era surreal. Meu Deus. Que eles faziam sinais para os outros homens que vivem da pesca. Sim. Eles estavam indo para o mar pescar, eles largavam tudo no chão. Uau. E não, bota a mão aqui, olha, tá orando por Uau. alguém. Vem aqui, tá falando de Jesus, vem aqui, ora aqui, ora aqui. Tem igrejas lá também, Meu Deus. Sim. mas falta essa mobilização Sim. de fazer entre as vilas, As entre vilas, as sim. casinhas, De nas irem, né? ruas. Irem, Isso, irem. Falta pessoas. Também. Também. Meu Pessoa Deus. com coragem. E coragem. pastora, o pastor da igreja onde vocês congregam, ele é de Não, São eles Tomé? são de Vitória, os nossos Sim, pastores, né? ok. Mas o pastor lá em São Tomé, ele é de lá. Ele é de lá. Sim. Que abriu as portas para que vocês Sim. pudessem ir. Começou através dele, mas alguns outros obreiros, né? Sim. E outras igrejas Igreja é, que apoia. que apoiam, mas nós é que, tipo, desbravamos, né? Fala assim, é para ir? Vamos. Sim. Então, decidimos e apoiamos sempre, né? Então, nós apoiamos a escolinha, Sim. tive a oportunidade de estar com as crianças na escolinha Sim. e, tipo, da gente levar um soco no estômago, Uhum. entende? Porque são 3 salas, são 86 crianças. Meu Deus. E nesse dia em que eu fui fazer uma dinâmica, né, Sim. de
cristã com as crianças, porque também falam de Cristo nessa escolinha, Sim. e muitos dos pais enviam as crianças para a escola Na certeza na que certeza de que elas vão ter uma comida, comer. Exato. Sim. Vamos comer alguma entende? coisa. Uma comidinha. E nesse dia eu só tinha vontade de ligar para todo mundo aqui em Portugal e falar assim: olha, mandem dinheiro para a gente comprar comida. Porque, gente, é tão pouco. A cesta básica deles é tão básica que você olha e fala assim: o que eu vou fazer com metade de um sabão? Meu Deus. E nós aqui temos tudo. Sim, Eles lá lavam a roupa no rio, sim. no mar. Secam ali também, porque né, ali tem um só para cada cabeça. Aham. Mas é ali. Então, a cesta básica deles, que nós compramos algumas, 27 euros. Nossa, Com o básico. com o básico. E a igreja onde a pastora está, fazem esse envio missionário, Enviamos a oferta, a oferta. que entra no culto de Levanta, missão. sim. Nós dividimos entre. Agora estamos só com 2, porque como nós temos uma igreja em Moçambique, então nós temos que dar apoio ali. Também. Por quê? Também é outro lugar onde tem muita dificuldade. Eu estou falando da experiência que eu vivi em São Tomé, Sim, mas nós recebemos o relatório dos nossos pastores lá em, Exato. em Moçambique, que também é Sim. nativo de lá, e é um senhor que não vê limites para fazer as coisas para Deus. Há 2 anos atrás, teve muita chuva em que destelhou várias congregaçõezinhas de outros estados, de outros vilarejos, né? Não vamos dizer estado porque aquilo é enorme. exato. Dos vilarejos, foram 17 no total, se não estou em erro. A oferta que nós enviávamos para ele, ele dividia para poder cobrir as outras igrejas. E não tinha nada de placa, né? Não, A gente pode até fazer, né, amiga, até um apelo para as pessoas que estão assistindo, exato. têm a intenção de ajudar, ajudar, para missionária, É isso. procure, E é tão vai estar nas pouco. redes sociais, Sim, as procure redes- Tudo. e ajude, porque É tão pouco. é tão pouco. Não precisa, às vezes tem igreja que não tem uma igreja missionária, mas você pode apoiar Exato. né, Um missionário. um missionário. E Exatamente. nós vamos deixar ali as redes sociais da igreja, Exato. né? As redes sociais da pastora também. Sim, Se vocês quiserem ajudar, É isso. né? Nós vamos deixar ali as redes sociais embaixo. Podem entrar em contato com a Com pastora, certeza. com a igreja. E Tem nós 27 trabalhamos euros, né? no branco. Nós Exato. somos Tem muito relatórios, certos, tem né? Com tudo. tudo, porque Exato. nós estamos lidando com dinheiro. E tudo que é Exato. dinheiro, as pessoas questionam É sempre. verdade, é verdade. Então, nesse propósito, nós conseguimos alcançar pessoas. Amém. E eles são tão gratos Sim. por tão pouco que nós fazemos. E nós podemos fazer sempre mais. Sim. Às vezes nós temos a liberdade de servir a Deus e servimos negligenciando. De qualquer Sim. maneira. É. E lá, ele pedia muitas vezes e pede sempre oração por famílias lá que decidiram sair Sim. da religião muçulmana, Sim. né? E reconheceram a Cristo, mas são pessoas que depois são postas para fora de casa. Sim. Uau. A família rejeita. Rejeita. Então, eu quando vi esse dia desse relatório, porque muitas coisas o meu marido não me passa, que ele já sabe que eu vou chorar de Claro. todas as formas e a vontade é de pegar tudo para Exato, nós, mas exato. nós não temos como Sim. pegar tudo para Exato. nós, né? Porque nós somos muito. Sim, sim. Então, 2 crianças ficaram sem mãe, porque Poxa. a mulher já era sozinha porque o pai abandonou, Uhum. e 2 crianças. Então, a igreja colheu, Sim. né? Ficou com as crianças. Na verdade, como a pastora disse aí, na Bíblia diz, né, que nós, como igreja, sim, temos a responsabilidade de cuidar dos órfãos e viúvas, né? Exatamente. Entretanto, eu queria que a pastora pudesse virar ali para a câmera e falar para os nossos irmãos que estão a ver, Amém. né, e incentivar a cumprir esse ídolo do Com Senhor certeza. também, o que a pastora tem aí no seu espírito. É necessário nós despertarmos para esse tempo, porque tem muitas vidas que precisam de Cristo. Amém. E em todo tempo, não é na nossa força, não é aquilo que está no meu alcance que eu possa fazer, Sim. mas é entrar em contato com pessoas, Amém. fazer contato com outras pessoas. Sim. Eu, através dessa viagem, onde eu trabalho, muitos médicos lá disseram: Dai, eu sempre tive vontade de fazer um voluntariado, mas não sabia por onde começar. E eles não são cristãos. Uau. Meu Deus. Fala, Percebe? pastora. Então, eles precisam de nós. E as criancinhas ali na igreja em São Tomé,
no dia que fiz a dinâmica com elas, eu perguntei assim, cheguei lá, era uma 10 da manhã mais ou menos, porque o dia lá começa cedo, nós vamos pro culto de manhã, 6:30 da manhã, o culto Uau. na base da Jocum, e é aquele culto aí que você sai de lá suando mesmo, porque é cultuar com dança, com música e palavra, e você sai dali impactado e segue a sua vida e a igreja é cheia. 6:30 da manhã. Então, a gente às vezes não quer ir pro culto 10 horas da manhã, né? Uau. Então, pronto. E nesse dia, fui para lá e eu perguntei para a professora assim: ok, já fizemos a nossa dinâmica, tá tudo certo, as crianças conheceram um pouquinho mais de Cristo. Sim. E eu assim: e agora elas vão comer? Ah, não. Eu, como não? Já são quase 11:30 da manhã, meio-dia. Não, a aula termina meio-dia. E eu perguntei: mas elas não vão comer? Uhum. Não, porque elas comeram de manhã às 7 da manhã. E eu perguntei, né? Porque eu quero saber o que está acontecendo ali, Exato, quero exato. saber como é que a gente pode ajudar. Perguntei assim, o que elas comeram? Vocês conhecem fruta-pão? Ou já Não. ouviram falar? Não. É uma fruta grande assim, em que é assada ou é cozida, Sim, e é como se fosse a nossa batata aqui, né? Sim. E substitui sim. o arroz, o mais pesado, né? Vamos dizer assim. E eu perguntei a ela, o que que elas comeram? Aí elas tomaram chá mesmo, Uhum. chá de erva cidreira, Uhum. de camomila, do chá deles, né? Sim. E comeu fruta-pão. E comeu pão, que é o que eles falam. E eu, pão, com farinha, né? Eu pensando, pão carcaça, nossa. Não, fruta-pão. E era uma lasquinha. Meu Deus. Uau. Meu Deus. E era o alimento que elas iam ter. E depois no outro dia voltavam para a escolinha Sim. e eles vivem daquilo que eles têm, é da pesca. Então, o pouco que a gente consegue fazer é muito mínimo É o mínimo, exato. diante daquilo que nós conseguimos mais. Porque não é só você falar assim, eu quero ajudar. A cesta básica é só 27 euros. Uhum. Para nós não é nada. Sim. Mas para eles é o sustento para 5 pessoas em casa, Sim. para uma semana, 2. Uhum. E assim, graças a Deus, eles têm um mar que oferece o peixe. Sim. E tem verduras, tem legumes. Mas e quando não há? É verdade. E quando não tem o que comer? Uhum. E são muitas boquinhas, né, para Sim, alimentar. sim. E as dificuldades, elas vão vir Sim. e vem para todos. Mas aí é que a gente tem que entender, Uhum. por que que eu não posso fazer mais para alguém? Para alguém. Então é importante a gente se desprender das coisas deste mundo. Desprender do que é básico, né, para nós e fazer algo. Nós apoiamos eles. Nessa viagem que fizemos, levamos kits escolares em que nós pedimos apoio de material escolar, porque Sim. eles precisam estar na escola. E a Sim. nossa escolinha lá só funciona se tiver as crianças inscritas no Ministério da Educação. Sim. Caso contrário, não. Sim. Nós podemos nos reunir com o presidente da Câmara lá em São Tomé. Sim. Ele conheceu o nosso pastor daqui, o pastor de lá já tem contato com Sim, toda a claro. vila, com toda a cidade. E nós conseguimos apoio nesse aspecto. Sim. Mas quando nós decidimos fazer algo e já ir com a mala cheia daqui, todos nós levamos mala cheia de coisas para lá. Sim. De material escolar. Sim. Foram 86 e nós conseguimos fazer 92 kits Para escolares as crianças. para as crianças Uau. estarem na escola. E muitos também do próprio bolso, né? Para Do próprio bolso. E isso foi mesmo dentro do departamento É um infantil ofertar, da né? igreja. As mães, Sim. e claro, né? Eu sou pidona para todo lado, gente. Eu peço para todo mundo. E se você quiser também, ajude-nos ao mês de março do ano que vem. Nós vamos estar embarcando para lá Sim. e nós não queremos ir com a mala vazia. Nós vamos ir com a mala cheia, Amém. porque a gente tem muito o que fazer Você lá. já conhece a necessidade, já viu de perto, né? Por isso Exato. que incentivo, pedir ajuda, Exato. né? A escolinha lá, nós conseguimos reestruturar ela, mas ainda precisa de mais reformas. Sim. Nós temos a cozinha lá para fazer comida, mas falta o quê? Recursos, alimento. Exato, alimento. Pastora, eu queria que pudesse falar sobre as placas, né? Que hoje nós, igrejas, né? Eu falo em geral, não tenho algo específico. Uhum. Hoje nós estamos lutando tanto por placas, as igrejas, né? Exato. Nós deixamos tanto de
honrar a vida de um irmão que está lá em outro ministério, porque é outra placa. Aí às vezes eu me pergunto, meu Deus, nós vamos para o mesmo céu? O mesmo céu, é isso. É, Eu também me pergunto. será que é isso Ah, mesmo? meu E eu Deus queria do saber o que que a céu. pastora tem para dizer sobre isso, depois de tudo É, isso que viu ali na África, e nem foi até lá por causa de placa, foi mesmo não, para não, não, ajudar não. irmãos. Nós vimos lá muitas congregações Traumas, né? e. Exato. Nós fizemos um culto em que nós só fomos distribuir Bíblia e o folheto. Uhum. E de repente virou um culto. Um culto Uau. que não foi um culto que você chega na igreja todo bonitinho, senta no banquinho, tá ali de chão, ar-condicionado. Não. Debaixo de um sol de quase 40, chão, lixo, grama, relva, mato, capim, bichos, e nós ali cultuando. Amém. Mas com uma alegria que não existe. Amém. E isso aí foi ser igreja fora de quatro De quatro paredes. paredes. Uau. Igreja fora de quatro paredes. E assim, eles próprios disseram, por favor, voltem amanhã, Não. porque nós vamos arrumar aqui. E era um descampado cheio de lixo, mato grande, sabe? E as crianças ali sentadas no sol quente. E eles disseram: amanhã vocês voltem, porque nós vamos limpar isso tudo, vamos Uau. fazer banco. E você pensa assim: não, foram só pouquinhas pessoas. Não, a vila inteira ouviu a gente cantando, ouviu a gente orando, vidas foram rendidas aos pés de Cristo e reconheceram um Salvador. Aleluia. Glória a Deus. E aquilo que fica é o obrigado que eles nos dão. Meu Deus. Que você olha para o olho de uma criança e fala assim: por favor, não olhe assim para mim. Não olhe assim para mim, porque a necessidade e o desejo delas é que a gente não voltasse para trás. Sim. É daquelas coisas em que só quem vive sabe. E nesse dia eu confesso que foi dos dias mais difíceis da nossa vida. E nós não estamos aqui igual o ano passado, 600 e tal almas para Cristo. E nós temos o quê? O costume de fazer se a pessoa nos permitir, tirar uma fotografia e guardamos o contato. Porque depois nós temos uma outra equipe por trás da equipe de missões na rua, Sim. que vai dar ali o segmento Sim. no discipulado. Sim, vai ter um Nós acompanhamento. ligamos, Sim. perguntamos se está tudo bem. E vocês não têm ideia do tanto de pessoas que falam assim: olha, eu precisava tanto ouvir isso hoje. Uau. Eu precisava tanto de uma oração. Olha, eu fui numa entrevista e eu preciso de oração para essa porta de emprego. Você pode orar por mim? Isso através do telemóvel. Sim. E muitas das vezes nós fazemos o quê? Nos calamos. Ai, não é comigo. Uhum. Até quando não vai ser com a gente? É verdade. Sabe? E se eu pudesse, eu falava assim: pelo amor de Deus, acorda, vamos, reage, vamos fazer alguma coisa, porque nós podemos fazer alguma coisa. Podemos, exato. Nós não podemos ficar parados. É O verdade. que o nosso pastor sempre fala, nós não pregamos placa de igreja. Sim, sim. Deus, ele vai dar a direção para essas 600 almas Glória a Deus. de encontrar uma porta, É verdade. onde vão ter base Sim, bíblica. sim. Porque aí é que está. Porque não adianta estar numa igreja. Nós poderíamos estar com as 600 pessoas na nossa igreja, mas não somos nós. Sim. A pessoa pode ter aceitado Jesus e pode já ter voltado para a terra Pra terra, deles. exatamente. E de lá eles podem assim: não, eu ouvi falar de Jesus Exatamente. e eu aceitei a ele lá em Glória a Portugal, na rua, onde pessoas em que eu não Aleluia. conheço falaram do amor de amor de Cristo, Cristo. e hoje eu estou aqui. É isso que nos leva, por isso que temos aqui esse globo, né? Amo, né? E também nós temos um novo cenário também no podcast, né? certeza. No podcast The King, e a qual o Senhor nos direcionou mesmo, né? Que as vidas que iriam vir aqui, né? As pessoas Amém. que iriam trazer aqui os testemunhos, são pessoas que vão ser enviadas também para outros lugares. Exato. Porque através dessas pessoas que estão aqui, outras vidas também Vão se ser renderão, né? alcançadas, né? Então ele nos direcionou o globo para mostrar que ainda tem muita coisa que ainda para a gente levar a palavra do Senhor. Muitas. E assim, nós vemos um apanhado geral que eu fiz ontem, que ainda existe mais ou menos, assim, aproximadamente, não é um número exato, 7.400 povos não alcançados no mundo. Uau! Então, Muita gente. 7.000 é muita É coisa. muita coisa. Aí você vai ver que é uma soma de quase 5 bilhões de pessoas no mundo Meu Deus. que ainda precisa falar de Cristo.
ser Esses 7.000 alcançada. são povos Não alcançados. que E 4,9 bilhões de pessoas no mundo. no mundo. Uau, Então, ainda 7.000 é muita ainda gente, é temos muita muito. pessoa. Exatamente. Nós vemos que o evangelho ainda não chegou até estes povos. Sim. Nós, na palavra de Deus, nós temos ali toda a direção. Paulo foi um missionário. É verdade. Sim. E às vezes, eu fico assim, ai, né? Eu pude conhecer o Coliseu em Roma, Aham. entrar ali e você sentir aonde você está pisando, Jesus. você nunca volta da mesma É maneira. verdade. Porque você vai ver que aquilo que Paulo relata, as prisões ali, Sim. você vai sentir algo diferente. Não. Sim. E você olhar para aquele cenário todo ali embaixo, em ruínas, Sim. você vai falar assim, uau, anos atrás, Sim. aquilo que eu leio hoje, Sim. na história, Aham. aconteceu de verdade. Foram irmãos, né? Perseguidos, Exato. né? Mas não negaram. E Perseguidos. hoje eu estava esses dias a No nome pensar, de Cristo, nós não pregamos tanto os mártires dos nossos irmãos, né? Exato. E eu acho que isso é uma realidade que a igreja deveria falar mais. Exato. Os mártires, os irmãos que fizeram também para nós estarmos aqui. Se não fossem eles, nós não estaríamos, né? Tem uma história. Nós não, não teríamos conhecido, ou os nossos pais, os nossos que Sim. nos apresentaram Cristo, não teriam conhecido. E talvez nem chegávamos lá, Sim. né? A essa expectativa. E Hebreus 13, ele fala que lembrem-se dos que estão na prisão, como presos com eles, e dos que são maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Então, se eles já estiveram na prisão, foram maltratados, nós temos que sentir se somos um só corpo. É verdade. Se não for assim, tem algo de errado com a gente. Exato. E nessa mesma palavra, nós vemos ali a Sim. quantidade de cristão, né, que está Exato. acontecendo na Nigéria, Meu Deus. Isso famílias e famílias sendo massacradas por amor a Cristo, né? Exato. igual a pastora falou, esse dado que ela, né, levantou de pessoas que não foi alcançado. E acontecendo tudo isso no mundo, né? Aham, Na aham. Nigéria, a gente vê, tem acontecido muitos terremotos. E essas Exatamente. coisas é um despertar Para alguém, não, né? né? Olha, Tá na hora. Tá Vamos na lá hora. arregaçar as mangas É. e vamos avante. Sim. Porque o nosso descanso, ele não é aqui. É verdade. exato. Nós não paramos aqui. E quando nós pararmos, aí chegou o momento da gente sair Porque a gente vê do comodismo. cristãos sendo perseguidos, Exato. sendo mortos. E Isso assim, não comover, não tem alguma como. coisa está de errado. Essa perseguição, ela é organizada e bem Bem, sistematizada ali no Exato. meio daqueles maiorais, né? Sim, Aonde podem. Mas tudo quanto aos cristãos. sim. Na Nigéria, é tão difícil nós falarmos e sem sentir, Sim, né? exato. Porque várias famílias foram destruídas. e tem sido ainda, né? E E Ainda tem sido ainda. Eu acompanho muito as missões Portas Abertas, Sim, essas Nós também ONGs, né? acompanhamos, exato. E porque a gente se quer falar de missão, você tem que entender o que está acontecendo no mundo verdade. inteiro. É verdade. Caso contrário, não tem como você entender. Então, eu estava vindo para aqui, eu recebi uma mensagem, né? Porque eu me inscrevo em tudo quanto é coisa que dá para informação, eu tô dentro. Porque a gente tem que estar informado. Nós não exatamente. podemos ser Sim, de mente vedada, de olhos vendados, Fechado né? nas quatro Para paredes, ver as coisas. exatamente. Não, nós não temos viseira, nós temos a liberdade. Aqui Exato. nós temos a liberdade de andar com uma Bíblia, falar de Cristo. Por mais que tem pessoas em que não quer nos ouvir, mas não importa, vai ter Sim. alguém que vai vir depois e vai querer É ouvir, verdade. né? E vai querer aceitar a Cristo. sim. Mas 380 milhões de cristãos são perseguidos. Meu Deus. Então é um número exorbitante. É E nós não verdade. temos noção Sim, do impacto que isso causa no mundo inteiro. sim. E assim, são pessoas que não negaram. Aquilo que acontece na Nigéria, só no ano passado, em 2025, foram 4.849 pessoas cristãs que foram mortas. Meu Deus do céu, é um número muito grande. É muito grande. Mas é E- isso, e assim- 96% da população é muçulmana. Exato. Eu acho E os que restantes 4% ali, do Lago de Chad, Fulani. então, é alguma coisa, agora eu não vou me recordar.
peço até desculpa, mas olha só, tanto de população, 96% Ou seja, ainda sobra muçulmano, ali, fora as outras e as religiões, outras né? religião Outras cristã, religiões. Mas o cristianismo ali não chega a ser nem meio por cento. 100%. exatamente. E a palavra do Senhor é clara, né? Quando o mundo inteiro ouvir falar, né? Até lá, a gente tem muito chão para Temos pisar, né, tempo. filha? E a natureza, né? Ela clama por Sim. Cristo, né? Exato. Ela geme Geme por por Cristo, né? A volta de Cristo. E hoje nós estamos a perder um pouco o caminho. Eu não vejo, veja onde, pastora, entra aquela falta de amor. O que me diz que na Bíblia fala que entraria a falta de amor, De que muitos. exato, O amor amor de muitos esfriaria. esfriaria. E é o que tem acontecido, porque nós pensamos que, é o amor dos cristãos? Não, é o amor do ser humano. Sim. Porque como que a gente vai tirar a vida de alguém se eu digo que amo o meu filho? Se eu digo que amo o meu irmão, né? E essa cultura deles é brutal, É brutal. entende? As facções que existem ali na Nigéria, o grupo Boko Haram, eles não estão nem aí para Eles nada. são muçulmanos, Eles esses. são muçulmanos. Islamistas mesmo. Sim. Dali, assim, sabe? Que você vê e fala, não, eles têm sangue no olho, de verdade. E assim, não importa se é adulto, criança, os vídeos que passam, né, sobre a Nigéria ali, criança sendo carregada toda destroçada. Por que que nós vamos tirar a vida de uma criança inocente? É uma realidade. Nós vamos tirar a vida de alguém. É. E nós não temos o poder para isso. Quem deu a vida Sim. é quem pode tirar, só Exato. Deus. Só Deus. Né? E quando em João 10 fala que o diabo ele vem para matar, para roubar e destruir, o que que tem acontecido hoje? Né? As pessoas têm deixado essa fraqueza espiritual, porque há uma potestade. Tem mesmo. Por mais que a igreja esteja unida em oração por estas pessoas, não tem como você não se comover pelo que está acontecendo no mundo. É impossível você não se comover por pessoas que ainda estão soterradas, né, nos terremotos que tiveram, nos tufões que tiveram. Exato. Nós precisamos despertar para a necessidade. A importância da igreja, eu quero que nessa hora, né, que nós devemos ser igreja, Exato, unir, não é né, só não é só placa. placa, é unir igrejas em cada canto. Exatamente. Eu acho que todo culto, ou pelo menos um culto, deveria ter essas orações por esses países. Nós, no domingo passado, tivemos o culto de missão. Então, é o único momento de culto na igreja em que é livre e aberto para o departamento de missão falar e trazer informações sobre missões. Uau. Porque o nosso pastor preza isso. Sim. Eles são missionários. E são missionários em que eu pude ver. Antes eu ouvia, né? Sim. Então eu pude acompanhar eles em missão. Sim. E sabe aquela coisa em que você olha e fala assim, não, eu tô vendo o meu pastor aqui, com uma criança estranha que ele não conhece e ele tá ali com ela no colo, a minha pastora. Eles são apaixonados por missionários. Cumpre, né, o que a palavra Cumpre aquilo que a palavra pede. E nós precisamos nos desprender, porque isso aqui é passageiro para nós. É verdade. Mas até que ponto nós estamos decididos de ser missionário, enviar missionário e fazer missão? Exato. Será que não tem pessoas suficientes para fazer? É verdade. Será que não tem ninguém disposto a Aí, né? falar Exato. que vai? Porque seriam necessários para esses 98% de islamistas ali na Nigéria, muçulmanos, seria mais ou menos 1.130 obreiros para fazer a obra. Ali naquele espaço, né? Então, se toda a igreja, sem denominação de placa, decidir fazer alguma coisa, se você não pode ir, ajuda. Apoie uma igreja missionária, apoie um missionário. Se você conhece alguém que precisa de ir, que tem esse desejo de ir, eu brinco que quando eu vim para Portugal, eu vim para aqui novinha, eu tinha 18 anos. E na altura, um casal missionário foi para Senegal. Então, a igreja juntou-se teve toda essa dinâmica também de juntar materiais e tudo. E ele
foi para lá com o filhinho deles pequeno. E hoje eles ainda continuam sendo pastores aqui em Braga, se não estou em erro. Mas era um casal apaixonado pelaquele povo em Senegal. E o filhinho deles lá, pequenininho, hoje é um homem já feito. Mas eu, naquela altura, quando ele voltou para passear, né, entre aspas, mas trazer informações Sim. e recolher coisas para poder levar na altura, eu virei para ele e falei assim: como é que a gente fica nessa situação? Porque eu não tinha ideia de que um dia, Aham. né, eu ia fazer ter o essa- meu momento também exatamente. de pisar Fazer ali. essa obra, exato. E quando eu falava com a minha mãe, eu aqui, minha mãe lá no Brasil, eu falava assim: mãe, eu quero muito ir para a África, mãe. Ela, minha filha, mas por favor, o que você vai fazer lá? Minha mãe cheia de medo. Aham. O que você vai fazer lá? E meu marido dizia assim: eu não tenho coragem, eu não vou. Eu falei assim: tá bom, me envia. Tipo, né? E pela graça de Deus, ele falou assim: ok, olha, então orienta lá no seu trabalho, peça férias para esses dias. Aham. E eu nem podia pedir férias ainda, porque foi no início do ano agora, em fevereiro, ainda não se dá nem para pedir férias, né? Eu cheguei na minha chefe e disse: eu preciso de férias para esses dias, porque eu vou em obra missionária. Eu vou em voluntariado. E ela assim: para onde você vai? Eu vou para África. Como assim você vai para África, menina? Eu não vai. Tipo assim, né? Na cara e na coragem. Então a pessoa só se Deus. empolgava. Era portuguesa, a sua patroa? É. E então ela assim: tá bom, você quer férias? Já vou aprovar aqui. Uau. Vai lá em cima, fala com a coordenadora que já tá aprovado. E eu, beleza. Na hora, mandei mensagem: tá aprovado, pode comprar a passagem. E ele comprou a passagem. E então, quando eu recebi essa mensagem, né, de que iria com os pastores nessa viagem, liguei lá com minha mãe: mãe, tô indo, mãe. Pra onde, menina? Mas tô indo pra África, mãe. Ela, não acredito. Ai, meu Deus, meu essa Deus, menina, ela... Ousada e ousada. Ou seja, a gente só tem que estar disposto. Disposto. Amém, glória a Deus. E quando a pastora disse, eu perguntei se era portuguesa, porque eu creio, quando Deus chamou a Livraria The King, né, para cumprir o chamado do Senhor aqui em Portugal, Exato. assim como o podcast também em Portugal, Deus nos direcionou e mostrou que Portugal é escolhido por Deus para uma grande Exatamente. obra que está acontecendo, né? Uhum. E Deus tem, porque Portugal, desde o início, já tinha o cristianismo, né? Exato. Tanto que Uhum. também levou para o Brasil, veio Com daqui. certeza. E todas as vezes eu já tive já a oportunidade de estar com alguns portugueses. Nós tivemos algumas 2 semanas atrás, fomos ali na estação do Cacém fazer o evangelismo, né? Uhum. Nós levamos ali uma placa dizendo: posso orar por ti, posso dar um abraço. Sim. E entre 99 pessoas que vieram, 99 eram portugueses. Tá vendo? E eles vieram chorando, desesperados. Outros pararam o carro no meio da rua, na frente da estação do Cacém. No trânsito, vieram a chorar, pedindo oração Uhum. e um abraço. E Aquilo é ali coisa mínima, né? destroçou o nosso coração que estávamos ali. Então, assim, nós vemos que eles estão com necessidade, com sede da Estão palavra do dispostos Senhor. a aceitar. Exato. Né? A Estão gente dispostos. falar de Cristo. E quando você disse ali que conversou com a sua patroa, eles têm um Exato. coração, assim, já doador. Exatamente. Eu, quando cheguei de viagem, pronto, a gente teve todo um programa, né? Nós lá junto com o Sim. pastor Armindo, mas tivemos um dia de descanso. Então o pastor, ele foi o nosso guia turístico ali na cidade e ele nos levou para conhecer vários lugares, mas em vários lugares que nós passamos, a gente não deixou de falar de Jesus. Nós comprando água de coco, comprando lembrancinha para trazer, porque, eu lembrei de fulano, olha, esse fulano eu preciso levar, porque ele me ajudou a comprar material escolar para as crianças. Muitos lá do meu trabalho ajudaram. E tipo, se dispuseram em fazer mais alguma coisa. É importante isso. Não é só eu posso doar uma caneta, mas se você pode doar uma caixa de caneta, doa uma caixa de caneta. Porque as limitações deles lá são muitas. Sim, em todas as partes, né? Em todos os aspectos. Tudo. Nós, pelo caminho, porque nós fomos até o final da ilha, né? Se a gente for ver a ilha ali de São Tomé, eu tenho um mapinha no telemóvel, eu deixei minha localização ligada, porque eu falei assim, eu quero todos os meus cantinhos ali pisado. Então, eu assim, meu Deus, aonde nós estamos? Nós estamos na outra ponta da ilha. Desse mais uma volta, a gente fazia a ilha completa. Uau. A ilha completa. E tipo, a gente sair
para fazer isso, desperta muito mais em nós. Isso que eu ia perguntar, pastora, volta, não tem como voltar a mesma pessoa, né? Não, pastora? jamais. Jamais. Eu tenho fotos nas minhas redes sociais em que eu tô abraçada com uma menina, Marcela. Ela é o meu xodó. Oh, Eu chorei horrores no dia em que eu fui despedir deles, uhum. porque era uma menina que precisava de um carinho diferente. Não é que ela não tenha o carinho da mãe, mas se sentiu próxima, sabe? Acolhida, né? Acolhida. É uma miúda, uma jovenzinha, criança ainda, Ai, entrando na Jesus. fase de Sim. adolescência, né? E então eu disse a ela, olha, eu prometo, eu vou fazer de tudo para voltar aqui o ano que Ai, vem. meu Deus. E assim, os olhinhos dela, e eu dizia assim para a mãe dela, né, a O ano que Dona vem ainda é Branca. muito, né, pra Menina, não ela. fala não. Eu toda vez que o pastor me liga, eu falo, pastor, por favor, como é que tá os meninos? Oh, E os meninos lá, nós depois que distribuímos Bíblias, né? E nós recolhemos Bíblias também. sim. E olha que interessante, para aqueles que não sabem ler, nós temos a Bíblia em áudio, que é Uau. tipo aqueles radinhos de antigamente, sim. de Walkman. Aham. Então, a Bíblia é toda gravada ali. Glória a Oh, Deus. meu Deus. Então, Maravilha. nós distribuímos Bíblias de todos os aspectos ali. Uau. Então, eu fiquei com o contato de um dos meninos que estavam lá, que era amigo da Marcela, e todos os dias ele me ligava, tia, hoje eu levei a Bíblia para a escola e li para o meu amigo. Uau. Tia, eu chego em casa, eu leio a Bíblia para minha mãe. Meu E eu Deus. assim, olha, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que você leia muito a Bíblia, fale mesmo de Jesus para todos os meninos da escola. E ele assim, tia, você prometeu que vai voltar? Oh, meu Deus. E você vai voltar. Eu, tá bom, eu volto. E aí depois desligo o telefone. Ai, meu Ai, Deus, eu preciso voltar, Senhor, eu não sei como. É verdade. Porque há toda uma dinâmica financeira por Sim, trás sim. disso. São dias de férias em que nós poderíamos estar com os nossos familiares, Sim. com a nossa família, mas dispomos para poder fazer a obra de Ali, Deus. Exatamente. Então, não tem coisa maior no mundo que mais nos deixa gratificante é chegar ali. No momento em que você bota o pé ali, você fala assim, não, eu fui movido para este momento, direcionado para este momento. Quando nós nos despedimos deles, gente, chorei horrores. E depois, assim, saí de lá e eu falei assim, olha, eu não quero chorar. A mãe dela entrou por um lado, ela entrou por outro e eu saí, porque assim, tudo beco, vielas mesmo, sabe? Sim. Eu saí, eu falei, pronto, não vou olhar para trás. E tentei não olhar para trás. Aí, no meio do caminho já, para chegar perto do carro, passei a mão assim, eu falei assim, eu posso deixar meus brincos com ela como lembrança. Uau. Porque se um dia eu não conseguisse voltar, ela ia ter uma memória minha, Sim. né? E nós tiramos um monte de foto, aquele verdade. monte de E criança. essas As crianças volta. estavam em cima da árvore comendo. Meu E nós Deus. sempre com o bolso cheio de bala, de pirulito, Sim, né? pra- Para poder oferecer às Oferecer. crianças, né? E não tem coisa melhor do que você dar uma coisinha tão Nossa, mínima para a E criança. eles ficam muito E felizes. então, elas em cima da árvore, eu vá, desçam aí, eu preciso falar com vocês. E eles todos sujos, com roupa rasgada, com aquilo que eles têm, Sim, né? aham. Não é julgando, Sim, mas é a realidade, é a realidade deles, deles, vivem, entende? aham, exato. Às vezes com um chinelo feito com garrafa, PET, Uhum. e um pé normal, porque já não tem o outro, O outro. ou aquilo que achou, calçou, Sim. entende? Oh, E então eu chamei eles, eu falei assim, diz aí, o que você tá comendo? E ela assim, com a roupinha, com a blusa cheia de frutinha de árvore. Sim. Eu, isso é bom. Ela, tia, pelo menos disfarça, né? E eu, como assim? É porque a gente só comeu ontem na escola. Meu E já era sexta-feira de tarde. Ai, meu Deus. Então, se a gente não se sente movido nessa situação, você fala assim, o que que eu tô fazendo, meu é Deus? verdade. E eu, depois que eu cheguei de lá, sabe que eu chego, assim, eu já chego pedindo para todo mundo, né? Olha, eu preciso de dinheiro. Você precisa de alguma coisa? Eu preciso de dinheiro para mandar comida para meus meninos. Eles não comeram hoje. Eles não comeram ontem. E eu nem sei se eles vão comer amanhã. Nós, quando fomos distribuir os kits escolares que nós levamos, as crianças sentou dentro do espaço, temos vídeos, porque a gente grava todos os passos para mostrar Sim, a claro, realidade claro. que é. Então, elas sentadas dentro de um salão que estava lá todo destruído, né? Era o único lugar, porque começou a chover logo naquele dia que a gente distribuiu o kit. Então, não era aquela chuva torrencial, mas foi uma chuva Sim. que calhou naquele dia. E lá dentro tinha comida para elas. Então, a comida era arroz com feijão, tipo o arroz com feijão que faz cá em Portugal. E metade de um peixe.
Meu Deus. 86 crianças. Isso é muita Ai, criança. Jesus. E como disse a Pastora. pastora, os pais mandam, né? Porque não Aí tem fala que porque não comer. tem. Que não tem. E assim, se isso não nos move a fazer alguma coisa, tem muita coisa errada dentro de nós. É verdade. Sim, Nós como não diz estamos ela. sentindo o amor pelo Exato. próximo. Uhum. E era só aquilo que eles queriam. Eles não tinham mais nada. E só comeram naquele dia, porque já era fim de semana. E a gente já volta para casa, para o lugar onde nós estávamos, a pensar assim: como é que vai ser amanhã? Eles vão ter comida? Nossa, o coração Né? parte. É um testemunho lindo, E né? E como é que nós podíamos ficar aqui mais tempo, né? Falando ficávamos. Exatamente. sobre a missão da pastora, né? Eu cumpri o chamado com essa equipe, né? Que Deus Ah, sim. continue enchendo, né, de Amém. ousadia, né, dando graça a vocês Amém. para cumprir o ID, porque é isso que Deus pediu de nós, né, Exato. os seus filhos cumprir o ID. Então, É o para chamado, despertar, né? pastor? Já, Exatamente. o tempo é Exatamente. agora, não é Nós não amanhã, é podemos agora. esperar. Não podemos, porque é E urgente essas vidas vão isso. ser cobradas das nossas mãos, né? Exatamente. Eu A digo, partir do momento que a gente se dispõe, nós vamos estar em dívida. vamos, eu falo que não é dever do que não conhece a Cristo fazer. Uhum. Você não joga lixo, não jogo lixo na rua. Por quê? Porque esse é o dever meu cristão cuidar. Exato. Né? Não é aquele que não conhece, porque desde o início Deus disse, isso tudo aqui é para vocês cuidar, né? Exatamente. Então, se você é um cristão, joga lixo na rua, irmão, para agora. Em nome de Jesus, Você não tá faço não. Para. Exato. Bota na... Eu sempre Às vezes as que pessoas saio, ponho um saquinho na mala para colocar ali todo o lixo. Chego em casa, jogo no meu caixote. Ou se for ver na rua, tem um caixote, põe lá. Às vezes as pessoas acham que pecar é só o quê? Matar, roubar, trair. Exato. Não, são pecados assim, mas não. É A partir do pequenininho. momento que você está indo contra Os princípios, né? A leis, que né? está regendo, você está pecando. Exatamente. Tá pecando e tá errando, né? Né? Não deixa de Senhor, ser um erro. Então, que possamos não é? ter o despertar, como a pastora disse, né? Não tem como voltar a mesma pessoa depois que você Não. conhece a realidade do mundo em que vivemos, né? Porque às vezes Exatamente. a gente vive só no nosso mundinho ali, Na nossa bolha. nossa bolha, e Não vivemos o outro. aqui do nosso lado ali tem alguém precisando Uhum. de um abraço, né? Exatamente. Como a Marcela ali, Ó, ouvir a voz, né, que existe alguém que o ama, que Exato. cuida, né, e como eu falo sempre essa palavra de Charles Spurgeon, se você não tem desejo de levar o próximo para o céu, você mesmo não está indo para lá. Exatamente. Então, eu Exatamente. louvo a Deus pela vida da pastora, e para Amém. finalizar, eu quero deixar aqui uma pergunta. Qual conselho a pastora daria às pessoas que estão nos vendo, né, Amém. para cumprir as missões que foram chamadas, mas ainda tem medo, né? Muitas pessoas vieram, saíram da sua cidade, com desejo de cumprir o chamado. Eu Exato. vou, e quando chegam, vê que a realidade não Esfria, é né? aquilo. Exato, aí Exato. vão trabalhar e esquece vou conquistar um dinheiro, vou conquistar aquilo, Exato. vou um material e esquece daquilo que foi chamado, né? Deixa a Exato. frustração. Exatamente, foi chamado para fazer, que é cumprir o chamado. Deus chamou todos para cumprir o ID do Senhor, não tem Exatamente. alguém específico. Não tem. Não Né? Então, o tem. que a pastora pode deixar para quem está nos vendo ali hoje, para incentivar? Há muito o que fazer. Há muito para fazer lá fora, dentro, em todos os lados. Agora, se você se dispõe dentro do seu coração em fazer alguma coisa, Deus ele vai te dar a garantia de que, mesmo com medo, o Senhor vai estar lá. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Mesmo com receio, mesmo com as suas limitações, porque nós pensamos que, eu não vou conseguir. A gente consegue com a graça de Deus. Aleluia. Porque é Ele que nos sustenta. A gente ter coragem para fazer alguma coisa. No livro de Esdras, não tenho certeza ao certo, 6:8, fala que no momento em que eu tive medo, aí é que eu tive coragem. No momento em que eu mais temia, eu tive coragem. Quando Deus fala com Josué de uma maneira tão forte e serve para nós, Sim. em que Deus ele só fala assim, olha, meu filho Moisés é morto. Então daqui para frente é contigo. Só dispõe, levanta, faça alguma coisa, se desperte e que eu te dou coragem, que eu te dou força, Aleluia. que eu te capacito. Porque olhar para isso tudo pode ser assim, uau, ela foi lá e tal. A gente não tem nada. É verdade.
eu não sou nada sem Deus. Se não tiver Deus na minha vida, eu não sou ninguém. Ninguém sabe. E assim, não venha com a ideia de que, eu vou viver para fazer isso. Se você não tiver um chamado, ore para que Deus desperte os dons que Ele tem para ti. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Porque são muitos dons, né, que Deus nos deu. Sim. Agora é você orar e pedir, Deus, aonde o Senhor quer me usar? Exatamente. Eu estou aqui. Amém. Isaías, ele se dispôs, É verdade. né? Ele disse, eis-me aqui. Então, envia-me a mim. Envia-me a mim. Agora, se você é ousado o suficiente para falar aquilo que Isaías falou, você daí para frente tem a certeza de que você vai viver o sobrenatural de Deus, vai ter diversidades, vai, porque nem tudo é um mar de rosa. É verdade. As Né? aflições é As necessário. aflições vão vir. É Mas verdade. assim como Deus ele nos disse, né? E Jesus ele também falou É e verdade. passou e disse que no mundo nós teríamos É aflições, verdade. mas tem de De bom bom ânimo. glória a E o que Deus. que Deus falou com Josué? Anima-te. Então, é só isso que nós precisamos. Ter ânimo para fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita. Glória a Deus. Diante da nossa força humana, do nosso corpo físico, nós não tínhamos condições É para tal. verdade. É. Mas quando você se dispõe, você ganha força de valente, É de verdade. 1000 homens, né? Então você decide fazer algo para Deus e você quer não só ali naquele cantinho, você pode fazer muito mais, muito mais. E não é só, ok, eu não tenho chamado para ir, né? Para fazer missões, não é só na África, não é só nesse país específico. Hoje, você se dispor para ir é uma coisa. Se você não pode ir, envie alguém. Envia alguém. Apoie ao Apoie. missionário que É vai. verdade. Ou procure conhecer igrejas que têm missionários no campo No que são campo. sustentados, É porque verdade. nós pensamos assim, ok, é um missionário, então ele pode viver do jeito que for lá. Não, por favor, não é isso. Não. Não, ele deixou a casa dele, o conforto de É casa, verdade. para estar ali fazendo aquilo que Sim. eu e você deveria fazer. Exatamente. E nós ficamos, eu não quero sair da minha casa, não quero sair da Netflix, No conforto. eu não quero sair do meu conforto, do meu sofá, da minha cama, porque é viver no inusitado, no improvável que Deus vai mostrar, no improvável que Deus faz. É. Agora, se tem as 3 maneiras de você fazer a missão, de fazer o ID do Senhor, por que não fazer da melhor maneira? É verdade. Ora, envia, apoie, né? Exato. Porque é preciso É fazer. preciso. E assim, depois nós não podemos dizer que, eu não tive tempo. Não, nós temos tempo. Temos tempo, Nós temos, sabe o quê? É muita desculpa É para não verdade, fazer. pra não Só que fazer. vai chegar uma altura em que as nossas desculpas não vão convencer Não a vão. Deus. Porque o Deus, ele vê todas as coisas. Tudo, é verdade. Então, a partir do momento em que eu me recuso a fazer algo porque eu estou muito atarefada como Marta em todas as coisas, e Todas aqui, as aqui, coisas, aqui, é. e esqueço que preciso fazer algo mais. Me desprender daquilo que me limita a fazer a obra de Deus. Agora, é necessário. E é urgente a obra mesmo. É urgente. Vamos E embora vamos fazer a fazer obra de Deus. É verdade. Será que quer deixar uma palavra para nós, pastora? Amém. Vamos aqui, Romanos, que é aquela palavra que fica no nosso coração, né? Eu marquei ela aqui, que é Romanos 12, no versículo 15, que diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Ah, As humildes é o quê? Aquilo que nos tira do nosso confortozinho e vamos viver ali naquilo que é simples para alguns. E não sejam sábios em vós mesmos. Então, eu não sei o suficiente. Eu não conheço o suficiente. sim. Mas você pode. Você pode fazer mais. É verdade. Você pode se entregar, sim, no propósito de Deus. E sentir, sim, aquilo que o outro está passando e fazer alguma coisa. É isso que nós precisamos. Só.
Mais nada. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida da pastora. Amém. Pastora, muito obrigada Eu que agradeço. por Uma aceitar honra. esse convite, né? Amém. E queremos pedir a vocês, ouvintes que estão aí, você consegue apoiar também compartilhando este vídeo, Exatamente. compartilhando esse episódio do podcast The King. Ao você compartilhar, se inscrever, está nos ajudando a levar o Evangelho do Senhor também, despertar outras vidas, porque nós sabemos que a vinda é próxima do Senhor. E Deus tem despertado os seus filhos, como a pastora disse aqui, também tem despertado a vida dela, a família, para levar o Evangelho. Amém. Então, se você puder estar nos ajudando aí, compartilhe, se inscreva. E eu quero também agradecer mais uma vez a pastora Eu que agradeço. Dayana. Vou deixar lá na descrição o site, né? Deixar ali o Sim. Instagram, deixar ali o nome da igreja também, onde a Amém. pastora Amém. está, que tem missões, que cumpre as missões do Senhor. Amém. Se você também quiser visitar, né, e compartilhar ali também o Amém. trabalho da igreja, fique à vontade. Eu queria finalizar orando com a pastora, Amém. para que Deus Amém. possa continuar levando os pés, Amém. né? Tão formosos são os pés que levam o Evangelho do Senhor. Amém. Que Deus Eu possa, tenho um convite. Fica à Posso? vontade, pastora. Amém. No mês de outubro, 10 e 11 de outubro, nós vamos ter o nosso 12º Congresso de Missões. Glória a Deus. E vai ser um dos pastores que nós apoiamos na Tanzânia, pastor Paulo Brito e a missionária Gisele. Se vocês acompanharem o trajeto destes dois irmãos, desse casal, em que as filhas cresceram no campo missionário, Uau. ali na Tanzânia, eles adentraram Glória a pelo Deus. meio das tribos maçais. Eles vão estar conosco, vai ser, meu Deus, eu só queria ter assim 10 dias de congresso. Eu acho que o meu pastor vai falar assim, meu Deus, abençoa minha irmã, Senhor, porque ele tem muita coisa Tem para muito contar. para partilhar. Com Muito certeza. para partilhar. Muito. Porque eles vivem a obra missionária ali. O pastor, ele foi para lá, ele não falava sequer o inglês. Uau. E ele agora fala na língua e no dialeto No dialeto. deles maçais. Pode convidar, pastora. Então, Ele convide bora com a o gente dia. nos dia 10 e 11 de outubro. Vai ser num sábado e num domingo. Pastor Paulo Brito e missionária Gisele no Congresso de Missões ali na IPDGA, Nada Maia. Mas nós vamos deixar tudo escrito ali, Sim, vamos que é para deixar. ninguém esquecer. E, claro, quanto mais você souber do campo Do missionário, campo missionário. mais coragem você vai ter para ir. Exatamente. Amém. Glória Amém? a Deus, pastora. Vamos orar. Amém. Senhor, obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada pela vida da pastora Dayana. Graças a Obrigada, Senhor, porque o Senhor já tinha preparado esse dia, essa Obrigada, hora, Jesus. para, Senhor, assim ser partilhado o teu evangelho. Amém, Deus, que o Senhor. Senhor venha cobrir a sua casa, a sua família, Jesus. continuar dando ousadia à sua filha, ao seu esposo, aos seus filhos, para cumprir o chamado do Senhor. Amém, Que o Jesus. Senhor, meu Deus, venha enchê-los da tua graça, da tua Aleluia. bondade, e que a tua misericórdia Amém, possa acompanhá-los todos os dias da vida deles. Em nome de Jesus, queremos desejar sobre a vida deles Amém, que o Senhor Jesus. possa enchê-los, meu Pai, da tua Aleluia. bondade, da tua graça. Use a boca dos seus filhos, meu Pai, Em nome de para Jesus. continuar levando o Evangelho, dando Em nome de ousadia Jesus. do Espírito Santo. Sim, Em nome de Jesus é que declaramos na vida dos seus filhos. Amém. Amém, Jesus.